Olá, aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui do Papo Net. Hoje recebendo Alexandre Januário do Isidora, um sistema de Web2Print, que é um dos mais requisitados recursos que estão sendo falados agora durante a pandemia, exatamente porque muitas gráficas, muitos serviços não podem parar e sem o contato físico é preciso achar um jeito de conversar e de manter a produção funcionando. E para aquelas que estão com dificuldade parando, o Web2Print também é uma boa solução para voltar a produzir, para voltar a ter contato, para abrir novamente os canais de venda e produção com seus clientes B2B, B2C, etc. Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui. Que bom que a gente conseguiu aí agendar esse bate-papo. Queria que você me contasse aí como é que está aí um pouco da história do Isidora e como é que está sendo esse momento aí de pandemia para vocês. Maravilha. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade em nome de toda a equipe Isidora. Todos em casa, né? Sem dúvida nenhuma, assim como acho que 90% das pessoas. Estou falando aqui direto do Roça Office. E tem sido um momento desafiador, Paulo. Não é fácil, né? Foi uma quebra de paradigma muito abrupta, né, que a gente teve aí nos últimos meses. É algo que nem de longe alguém esperava acontecer, né? Mas é engraçado que as primeiras semanas foram semanas de pânico, né, geral. A gente teve muita gráfica ligando de bate-pronto. Olha, tem como ter uma capacidade de negociar um pouco o contrato, a gente consegue fazer uma suspensão, a gente consegue, de repente, negociar alguma coisa. Algumas já mais desesperadas ligam, olha, quero suspender a operação, etc. Mas a coisa foi se assentando, né? E o cenário, ele também, apesar de ser gravíssimo em termos de saúde, ele não tem parado a gráfica de forma total, né? Sim. Muitas gráficas a gente sabe que está operando aí com uma capacidade muito reduzida, né? Um dos nossos maiores clientes aí estão ocupando com apenas 20% do maquinário e de funcionários na operação, que deixa a gente um pouco preocupado, sim, mas a gente tem visto uma grande oportunidade de negócios do outro lado, né, justamente por ter sido abrupta essa mudança e com o passar dos dias aí o pessoal da gráfica acabar notando quanto é importante você estar dentro do mundo digital, né? O quanto é importante você estar com a tua porta aberta 24 horas por dia para o teu cliente, né? Certos produtos não podem, não chegaram a parar, né? Certos produtos não chegaram a parar. Eu acho que aqueles que não têm um Web2Print, um sistema digital de troca de informação, fica muito mais difícil para eles manter a operação, né? Eu acho que nesse ponto também o Web2Print ajudaria bastante a eles, né? Não, sem dúvida nenhuma. Visto que um bom percentual dos clientes Isidora hoje operam dentro de plataformas corporativas, plataformas de B2B, o serviço tem sido essencial, na verdade, e tem crescido muito dentro da base de clientes atual da gráfica, que alguns clientes que tinham uma certa relutância em fazer a compra pelo mundo digital se viram praticamente obrigados, entre aspas, a optar por esse canal, porque você já não tem um canal tradicional de venda. Os próprios vendedores da gráfica começaram a prestar mais atenção nesse canal como forma de apoio, né, para fazer a conclusão de vendas. Enfim, tem se visto para o canal digital realmente um canal muito importante de maneira geral no dia a dia, mas principalmente agora, eu acho que o fato do isolamento, ele realmente trouxe apresentou, na verdade, uma realidade, né, bem estampada para ambas as pontas, tanto a gráfica quanto o cliente, seja corporativo ou seja um cliente final de varejo, o quão importante, né, e como você tem essa capacidade de fazer a compra, a personalização e a produção do material quase que de forma automatizada, né, 100% automatizada via digital isso. A gente tem visto clientes dentro da área corporativa incrementar, na verdade, as vendas em relação ao digital, claro, por consequência da pandemia, mas ter realmente um aumento exponencial dessa base de clientes, como eu falei, né? Clientes que estavam já já fazem parte da carteira de clientes, mas não optavam ainda por essa forma.
E, surpreendentemente, dentro do corporativo tem tido requisição direta, na verdade, de empresas, né, que não querem passar com exclusividade por uma determinada gráfica, etc., procurando o Isidora para fazer a instalação, né, da gestão de todos os assets impressos e digitais, na verdade, da empresa. Né? Em grande maioria são franquias onde o franqueador ele já encontrava uma dificuldade na distribuição desses ativos digitais, de impressos, distribuição e etc., e agora se viram obrigados da noite para o dia a ter uma solução para isso. Então, em paralelo à gráfica em si, a gente também começou a perceber que existe uma necessidade latente de corporações o mercado corporativo tipo de gestão. se tornou importante. Se tornou muito importante. E o mais engraçado é que é o seguinte, existe muita gente aí da área gráfica que começa a pensar um pouco fora da caixinha, né? Porque o Hamilton, como você bem disse, que é nosso diretor, ele é um papo aí do Web2Print, já fala disso há ele está participando menos 20, 25 anos. Que a gente está fazendo esse mês aqui. E uma coisa que ele fala é verdade. O pessoal tem que parar um pouco de pensar em vender o papel com tinta, né, e pensar em vender produto, né, quando a gente vem para a web também. Não adianta ir para a web pensando em vender só o cartão de visita, só os impressos tradicionais, etc. A gente tem visto agora durante a pandemia alguns clientes que têm criado materiais específicos para essa necessidade, né? Então é álbum de figurinha que o cara criou para juntar as fotos da família e fazer a entrega para a molecada poder brincar. É caderno de desenho personalizado, onde escolhe página a página alguns personagens de banco de dados. É livro infantil personalizado com o nome da criança, interagindo com a história. Ou seja, a personalização não é do impresso em si, né? Ela pode ser uma personalização de um produto gráfico e não só do papel com tinta, né? O impresso tradicional. A gente tem visto que tem crescido bastante também a demanda no varejo, acompanhando toda a onda do crescimento do e-commerce, né? Os dados mais recentes aí datam que 37%, houve um 37% de aumento na transação do e-commerce, em número de transações no e-commerce brasileiro, né? Era um dado esperado para que daqui a 2 anos e meio, que se concretizou em 3 semanas. Ou seja, é um boom muito grande. Nosso mercado é um mercado muito pequeno em relação aos bens de consumo mais tradicionais aí na web, mas a gente também acompanha a onda, né? A gente também surfa nessa onda de aumento da demanda digital e, sem dúvida nenhuma, o Web2Print ele já era importante, ele vem se tornando cada vez mais importante justamente por essa capacidade não só da personalização, de ofertar experiência nova para o usuário que está personalizando, de gerar produtos únicos, etc., mas também quando a gente fala de outros softwares agregados ao Web2Print, que é o caso do Isidora, né, que faz ligação com bastante software externo, para efetivar uma automação total do processo, onde o cliente ele entra, ele personaliza, ele faz o preview, faz a aprovação online daquele material, faz o pagamento, e a gráfica ela não tem tanta interação humana. Muitas gráficas hoje, o arquivo do Isidora ele cai já num hot folder, e por sua vez ele vai entrar numa fila de processamento, e no máximo você vai ter ali o pessoal da pré-impressão, né, checando o que vai para a fila, o que vai ser impresso em determinada máquina, escolher algum tipo de processo específico. Isso quando não é automação total, né? Já cai direto na hot folder e vai fazer em posicionamento automático e vai tocar na impressora, quando o cara viu já está lá fora com código de barras, pronto para fazer a impressão. Só precisa colocar papel na máquina. Literalmente, você tem que ter o papel na máquina. No momento como esse, né? A gente tem, não é brincadeira, né? Principalmente na linha do offset, aí você tem muitos impressores aí com mais cabelo branco do que eu e você juntos, né? Com certeza. É o pessoal que está afastado. Eles ficam de cabelo branco mais cedo que nós. É verdade. Então você tem um número de redução, já tem uma redução obrigatória do número do quadro de funcionários, fora a redução obrigatória que você tem que fazer por conta de cerceamento de custo, etc. A automação ela vem mais importante do que nunca, né, para dentro da área gráfica, nesse momento onde você tem que fazer uma otimização de custo absurda de quadro de pessoal, enfim, turnos, etc. Então, assim, o Web2Print agregado a essas ferramentas de automação realmente traz uma solução fantástica para o mercado para esse momento de epidemia.
Perfeito. E é interessante que o Web2Print ele é um conjunto de recursos tecnológicos aí que estão no mercado há bastante tempo. A gente estava até comentando antes de entrar aqui ao vivo aqui, a gente estava comentando sobre isso, né? Me fala um pouco, porque esses recursos estavam aí há muito tempo. Você é o cabeça do desenvolvimento do Isidora, e você é o responsável desde o começo pelo desenvolvimento aí. E a complexidade de alinhavar todos esses recursos deve ser muito grande, mas eles estão aí há anos já, né? E é óbvio, também existem novas tecnologias que começam a surgir agora, algumas integrações, algumas possibilidades. Mas a maior parte da plataforma, em termos dos recursos, não do software, das inovações que tem, é baseada em recursos como FTP, como transmissão, como a internet, né, como a web, né, os hot sites e tudo mais, já há muito tempo, né, e tem essa integração. E houve sempre muita resistência do mercado gráfico a colocar essa tecnologia digital, né, como se a tecnologia fosse o oponente do gráfico e não uma ferramenta que o auxilia. É verdade, Paulo. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? E é isso, né? Eu comecei muito novo em sistemas digitais, então lá pelos idos de 85, 86, né? Eu já lembro de ter algumas transmissões digitais ainda de linha de escada, né? Mesmo videotexto, etc. Já Sim. tinha alguns pacotes de arquivos circulando em redes da época, né? Mas quando a gente fala no Web2Print, é um termo que surgiu aí no início dos anos 2000, né? Assim como inúmeros outros termos surgiram ali nessa época, né? Entre 99 e 2002. Boa parte dos termos que a gente conhece digital hoje surgiram nessa mesma época. O Web2Print ele nada mais é do que um conglomerado de opções, de tecnologias, né? Debaixo de um guarda-chuva chamado Web2Print. Mas se você considerar lá desde a década de 90, onde já existia transmissão de dados por linha de escada, posteriormente por FTP, né, os servidores de arquivos, para os birôs de impressão, né, etc. É uma tecnologia que você não pode falar. Já era Web2Print, já era uma forma de você fazer a impressão de maneira digital, né? O que acontece é que você teve uma junção de várias tecnologias que resultaram no que a gente conhece hoje como essa tecnologia, né? No início dos anos 2000 ali você teve os primeiros sites de e-commerce, né, adaptados para a tecnologia gráfica, onde na verdade você tinha produtos fixos, você fazia compra pela internet com um orçamento muito mal feito, porque o conceito de e-commerce ainda era muito limitado. E você posteriormente, depois do pagamento, quando havia pagamento, né, online, você acabava enviando esse arquivo por forma diversa, desde uma HD daquele formato tijolo, né, que você mandava pelo motoboy para o birô de impressão com o teu arquivo que você fez a compra, o orçamento digital. O Zip Drive, né? O Zip Drive. Isso, um Zip Drive, seja qualquer outro meio. Eu gosto de usar esses meios bem, assim, a maioria que está nos assistindo nem sabe o que é um Zip Drive. Até o cara que tinha um pouquinho mais de tecnologia, que acessava o FTP da gráfica e mandava o arquivo. Mas enfim, já existia, né? Depois a gente teve uma evolução um pouco maior, onde se permitiu o envio de arquivos, né? Já havia e-commerce, então você fazia a compra e fazia envio do arquivo. Vale ressaltar aqui que boa parte das transações de Web2Print hoje são feitas ainda dessa forma. Uma forma um pouco arcaica, onde você entra, seleciona um produto com um cálculo muito mal feito, baseado em tabelas fixas, e aí você anexa um arquivo e seja o que Deus quiser. Depois, lá na parte interna da gráfica, você vai ter lá 30, 40 cadeiras de gente para impressão, analisando arquivo por arquivo, reprovando, aprovando, entrando em contato com o cliente por telefone, por e-mail. Ou seja, é uma pele só, na verdade, né? Uma casca. Boa parte das gráficas de grade que a gente conhece hoje, né? A gente não precisa citar nomes aqui, mas você tem 4, 5 em nível nacional, funcionam dessa forma, porque existe uma resistência, como você falou, ao digital, mesmo entre quem, sem perceber, já trabalha 100% no digital, né? Ou seja, qualquer balcão hoje de impressão aí que você possa encontrar no Brasil, o cara está fazendo a transação inteira digital, mesmo sendo a ponta offline, seja a ponta esteja numa papelaria, a ponta esteja num balcão virtual, que eles chamam, né, etc.
É uma resistência? É uma resistência tanto do consumidor final, que muitas vezes nem sabe que pode comprar isso digital. Você tem a facilidade do cara estar ali no bairro e ir lá conversar face a face com a pessoa, fazer encomenda. Tem o lance da confiança também, né, do brasileiro em relação ao mercado digital. Ou seja, a ponta é offline, mas se você reparar, o restante todo é online, né? Mas vamos voltar lá. Eu citei esse exemplo porque é um exemplo que ainda usa uma tecnologia muito antiga, de 20 anos atrás, basicamente, e que está em operação e que representa uma boa parte do volume de negócio de Web2Print que a gente tem hoje, que é fazer a compra online, anexar de alguma forma arquivo, sem pré-processamento, sem análise, sem absolutamente nada, e depois você faz todo esse processamento manual dentro da gráfica. E existe uma terceira onda, né, que é a onda onde o Isidora entra, que é onde você permite tanto a personalização online de modelos pré-definidos, como você também permite que o cliente faça o envio do arquivo e o Isidora faz o pré-processamento. Ele faz aquela barreira inicial para descobrir se não tem formato errado, se está faltando, se o cara está mandando um arquivo 4 cores no lugar de uma cor, se tem quantidade de páginas faltando para um cartão frente e verso mandar só à frente. Ou seja, ele barra a grande maioria daqueles erros tradicionais que geram muito ruído no processo. Isso daí é uma tecnologia que ela surgiu já mais nova, tá? A gente está falando aí dos idos de 2009, 2010, é onde começou a surgir essas tecnologias. O Isidora hoje é o único sistema nacional que tem essa tecnologia de análise de arquivos, porque dentro do mercado corporativo e no mercado também de gráfica de grade, a gente não pode esquecer que nem sempre o modelo que você tem para fazer personalização online atende ao cliente. Muitas vezes ele tem um modelo exclusivo. Mas mesmo assim, você tem que fazer ele se adequar no mínimo ao teu formato pré-programado para você otimizar a tua produção. Não adianta você querer produzir 60 modelos de cartão de visita, cada qual com meio milímetro de diferença um do outro, e fazer a impressão numa grade só. Você vai ter prejuízo com isso, né? Não vai estar otimizando. Então, normalmente você tem formatos pré-definidos, você recebe o arquivo e o Isidora faz essa análise. E o Isidora, quando ele estreou em 2013, né, ele veio justamente com essas premissas, de ser um sistema de Web2Print de terceira geração, de nascer da linha de produção da gráfica para a web, um processo contrário do que a gente vê na maioria dos sistemas, né, que nasceram como um sistema de e-commerce, com know-how de e-commerce, e aí sem entender muito do meio gráfico, acabam adentrando dentro do chão de fábrica. A gente fez o processo contrário, tanto pelo know-how que nós tínhamos em relação à produção gráfica, como também a gente identificou que era a metodologia mais correta, né, para você ter um processo de automação, que é o processo seguinte. O Isidora também tem o segundo pilar dele, que é promover a automação dentro da gráfica no processo de impressão, para que você tenha a menor interação manual possível dentro do processo, para evitar erros e economizar, sem dúvida, a hora, processo, etc., né? Então, juntando esses dois pilares, em 2013 a gente analisou os principais softwares do mercado internacional. Entendemos que a gente já não gostaria de entrar nesse nicho maior, como você tem grandes players, né, de EFI, XMPy, etc., que promovem não só esse tipo de solução, mas como soluções muito avançadas na linha de dados variáveis, manipulação de imagem, modulação 3D, etc. Não era o nosso nicho de mercado. Então, a gente pegou esse nicho de mercado de gráficas pequenas e médias, né, de início, para justamente atender com uma melhor qualidade, implantando sistemas de Web2Print totalmente adequados ao mercado brasileiro e hoje já ao mercado sul-americano, atendendo cada país com as suas especificidades, né, para que a gente possa ter o processo de tropicalização do software da forma correta, né, e não encontrar barreiras, por exemplo, como a gente vê até em sistemas grandes aí que a gente vê implantar em empresas e ter aquela certa frustração, né, de você esperar 3, 4 meses o Vale do Silício, a equipe que está baseada no Vale do Silício, dizer se pode ou não pode fazer feature e quanto tempo vai colocar, né, ela em produção e etc. Então a gente sempre se baseou nessas premissas para fazer também o atendimento automatizado, com a melhor experiência para o usuário, baseado sempre em padrões de automação para a área gráfica e muito tropicalizado para cada um dos mercados que a gente vem adentrando aí. Perfeito. Ok, Alexandre. Bom, Alexandre, terminamos aqui nosso tempo, estamos chegando ao final. Eu queria que você fizesse aí, abrir espaço aí para você fazer suas considerações finais, se despedir dos nossos seguidores, aí deixar o convite para você voltar aí, falando das novidades aí, de novos recursos, de novidades, e principalmente aí de como é que vai estar o mercado de Web2Print aí na retomada, né, que ainda não sabemos quando será.
Ok? Muito obrigado Maravilha. pela participação. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Eu gostaria de encerrar com uma novidade que a gente tem, novidade não, né? Mas é uma ideia que a gente vem empregando aí nos últimos meses. E mesmo sem saber da pandemia, em janeiro já estava no nosso planejamento para lançamento nesse primeiro semestre, né? Que é o que a gente chama de extensão do impresso para o digital. A gente vinha conversando um pouquinho aí no preâmbulo da entrevista. E quão importante é você ter um material impresso na mão de um usuário, né, de um cliente final, e você estender, de certa forma, aquele panfleto, aquele material impresso, qualquer que seja, para o meio digital, trazer ele para a tua rede social, trazer ele para um vídeo institucional, trazer ele, que está com um catálogo na mão, né, para aquele produto específico dentro do teu site, com uma campanha de desconto específica para aquele catálogo que o cara estava na mão. Muito se fala em realidade aumentada, que a Isidora já passou a suportar desde o final do ano passado, né? Então você tem um convite de uma lembrancinha de festa infantil que ao chegar em casa o pai escaneia no celular e aí você tem um jogo vinculado ao tema da festa que o convidado vai brincar ali por mais um mês ainda com aquele jogo, né, dentro do celular. Ou seja, Legal. são extensões do mundo impresso para o digital que a gente vem trazendo. Eu acho que essa é a grande tendência que a gente vai ter aí nos próximos meses, principalmente em relação a todo esse lance de pandemia, né? Como é que a gente consegue entregar um material impresso para o usuário que não vai ter muita coisa aberta à sua volta, mas trazer ele para o mundo digital, né? Como trazer o mundo físico para o digital. Acho que essa é o campo novo a ser explorado no Web2Print de forma geral nos próximos meses. Perfeito, perfeito, Alexandre. Muito legal. Pessoal, esse foi mais um bate-papo aqui com Alexandre Januário, do Isidora, né, do sistema de Web2Print Isidora. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. E como eu costumo dizer, nós vivemos numa sociedade colaborativa. E pela primeira vez em 10 mil anos, essa colaboração pode ser feita com tecnologias que permitem que isso seja feita de forma em tempo real, imediata, sem se importar com distâncias, fronteiras, linguagens ou qualquer outra limitação. Então, vamos usar essas ferramentas para evoluir como sociedade, para criar um novo futuro para todos nós. Obrigado, até o próximo Papo Net. Até mais, obrigado.